Olha, e se você ficou confuso sobre o porquê que Ana não conseguiu se separar, a repórter Caroline Farias vai conversar agora com a advogada Caroline Barreto, que é especialista em direito da família e vai poder tirar essa dúvida, né, de todos nós. Boa tarde, Carolzinha. Olha, eu acho que o mundo e o Brasil e o mundo quer saber o porquê que não ocorreu, né, esse divórcio. Pela Lei Maria da Penha, né? A gente tem que deixar claro. Lohane, com certeza, né? A gente sabe que é um assunto que está repercutindo bastante aí durante a manhã. E, claro, a gente traz aqui em primeira mão para vocês mais esclarecimentos e mais explicações sobre esse caso. Como você falou, eu estou aqui comigo, com a advogada Carolina Barreto, que é especialista em família e também em empresas. Advogada Carolina, eu queria começar falando para quem está em casa um pouquinho sobre esse caso específico, né? Esse divórcio com base na Lei Maria da Penha, né? Como é que ele funciona, assim, primeiro de uma forma geral? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Bem, hoje o divórcio, com base na Lei Maria da Penha, as pessoas estão falando sobre o divórcio na Maria da Penha. Na verdade, ele é uma regra que é admitida quando há casos de violência doméstica, né? A vítima, na iminência ou na iminente violência doméstica, ela pode facilitar aquela ruptura com o agressor, utilizando o Juizado Especial da Mulher para fazer o seu divórcio e, assim, ter uma situação de ruptura, como dito, mais célere. Não precisar ir para as vias comuns, processos mais demorados, para ver aquela violência doméstica rompida através do divórcio. E aí, quando a gente fala desses casos, né, em que tem o divórcio com base nessa lei, eles são, como você disse, mais rápidos e, em sua maioria, eles são dados pelo juiz mesmo, são concedidos rapidamente. Como é que funciona, né? O caso da Ana Hickman chamou bastante atenção e a gente queria trazer um pouquinho de mais esclarecimentos sobre isso mesmo. O caso da Ana Hickman tem suas particularidades que a gente não pode nem avaliar de um ponto de vista muito global, porque é um processo, como ela mesma disse agora há pouco, sigiloso e não tem como dar maiores dados. Mas, de antemão, esse procedimento, dentro do Juizado da Violência, quando há comprovação realmente da violência, ele é para ser um procedimento mais rápido. O ânimo do legislador, quando colocou essa previsão de processamento e julgamento do divórcio dentro da esfera do juizado, tirando ele da justiça comum, ele já quis trazer para a vítima uma celeridade, uma situação de celeridade, porque sabemos que na nossa justiça brasileira hoje sofremos realmente um pouco a morosidade desses divórcios na justiça comum. Então, a busca desse divórcio, a autorização desse divórcio dentro da violência doméstica, regido pela Lei Maria da Penha, que foi uma alteração que nós tivemos na lei em 2021, buscou dar essa celeridade que muitas vezes não se encontrava na justiça comum, onde a gente lidar com vários tipos de conflitos entre aquele casal. A pessoa tem que estar convivendo com mais tempo com aquela relação conjugal, na qual a própria violência já rompeu há muito tempo, né? Então, realmente uma legislação, uma alteração legislativa muito boa, que ela realmente vai trazer um conforto maior à vítima, mas a gente ainda está lidando com algumas dificuldades no judiciário. A gente consegue dizer assim, para quem está em casa, alguns casos ou alguns critérios que são avaliados pelo juiz quando ele vai conceder esse divórcio? No caso do divórcio tramitando no Juizado da Violência da Mulher, ele realmente, como pré-requisito, é a violência. Que, ao contrário do que muitos pensam, a violência ela não é só aquela agressão, a porrada, ela pode ser uma violência psicológica, ela pode ser uma violência patrimonial, no caso da Ana Hickman também teve a violência patrimonial, ela pode ser... Nós temos hoje na lei 5 tipos de violência. Então, havendo esses requisitos de violência, há sim o processamento no juizado, é um requisito, a comprovação, a existência dessa violência doméstica contra a mulher. Como ela disse, né, o processo corre em segredo de justiça. A gente não consegue saber o motivo específico pelo qual o juiz acabou negando esse pedido, mas eu queria falar também para quem está em casa um pouquinho de como funciona esse segredo mesmo de justiça. As pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas não podem dar mais detalhes, mais informações, não é isso? Os envolvidos, eles têm o livre-arbítrio de falar o que quer do processo, né? Mas a justiça, ela não pode abrir mão de um processo que é taxado como sigiloso pela própria delicadeza do assunto. Já pensou a gente expor aqui a intimidade da vida de uma vítima e colocar ela no ponto, vamos falar agora da Ana Hickman. Já pensou a gente abrir o processo da Ana Hickman e publicizar a intimidade dela? Isso acontece não somente com a Ana Hickman, mas com todas as classes sociais usuários da justiça. Quando se trata de violência doméstica, o processo vai correr em sigilo para preservar a integridade da vítima. E o acesso aos atos realmente só é permitido pelos advogados. Agora, se as partes querem divulgar a situação que está ocorrendo dentro desse processo, a responsabilidade é de quem divulga.
E aí, para quem está em casa também entender, mesmo que o juiz negue esse divórcio com base na lei, a medida protetiva ainda fica valendo, né? Fica, a medida protetiva é uma medida. Ela não é, literalmente, não a priori, uma sentença. Então, ela é algo que vai trazer para aquela vítima uma proteção imediata, porque ela precisa. Não há como prever o risco que a mulher está correndo. Nós não sabemos, às vezes, o risco que o nosso vizinho está causando à nossa vizinha. A violência doméstica, quando ela chega no juizado, quando ela chega na delegacia, ela já vem ocorrendo há muito tempo. Então, hoje, a Lei Maria da Penha, excelente lei de proteção à mulher, ela realmente traz essa medida protetiva como algo emergencial, com um resquício mínimo de violência que seja causada àquela mulher, iminente, ou a violência que esteja acontecendo de imediato, tem que ter medidas de proteção à mulher, a chamada medida protetiva, independe do divórcio. Tem mulheres que às vezes pedem a medida protetiva, revogam e voltam com seus maridos. Então não depende do divórcio e muito menos o divórcio depende dela. Mas é uma forma de proteger aquela mulher que está ali no meio daquela agressão, no meio daquela violência patrimonial. Quantas mulheres recebem seus salários e dão para o marido? E não usufruem? E vivem moralmente acabadas, moralmente tristes, enfim. A medida protetiva é para coibir esse tipo de atitude, e não para poder embasar o divórcio ou fundamentar o divórcio, não. Eles são institutos que podem andar em paralelos, mas diferentes. Olha, Lohane, agradecer aqui a advogada Carolina pelas explicações, e aí a gente já consegue perceber que mais detalhes em relação ao motivo aí que foi negado esse pedido, a gente só consegue saber mesmo de quem está envolvido no processo. A gente consegue falar aqui de uma forma geral, né? Agradeço a advogada pela participação e vamos aí torcer para que a justiça seja feita, né, Lohane? Exatamente, super esclarecedor, viu, Carol? Muito obrigada por essas informações. E lembrando para você que está passando por qualquer tipo de violência, né? Uma violência física, emocional, você não está sozinha, você pode denunciar, tem a Defensoria Pública aí para te ajudar, é só você ligar para 180, 180. Em caso de divórcio, Defensoria Pública, né? Tá aí para te ajudar a conseguir o divórcio, tá certo?